E aí, gente, tudo bem com vocês? Vamos aqui começar um novo bloco de estudos, começando a matéria de produção textual agora, tá? Vamos, a partir desse momento, estudar vários gêneros textuais que existem, que caem no vestibular, que caem principalmente no Enem e são exigidos aí nas principais provas de concurso público também, para reconhecer as características, reconhecer as estruturas, entre outras funções desses textos. Então é isso aí, já pega suas anotações, seu caderno, porque nós vamos começar agora um novo bloco de produção textual, os principais gêneros, e o primeiro deles vai ser a resenha, um gênero textual muito comum aí nas provas, principalmente do Enem. Também é um texto, um gênero que é pedido em algumas provas e que tem redação também. Em alguns vestibulares, a redação é pedida em forma de resenha. Então, vamos lá começar a conhecer esse gênero. A resenha é um gênero científico, ou seja, que busca aí a pesquisa, exige uma pesquisa científica. Quando eu falo científico, não necessariamente relacionado à ciência, é muito mais voltado para pesquisa mesmo, tá? Então, não diretamente ligado à ciência, não unicamente ligado à ciência, mas sim à pesquisa. E esse gênero é muito usado para produzir materiais de estudo, podendo ter aspectos descritivos ou argumentativos, ou seja, a resenha pode apenas descrever, como também pode argumentar. É um gênero cada vez mais cobrado em ambientes acadêmicos, ou seja, na faculdade, quando você estiver na faculdade, com certeza você vai ser convidado a fazer muitas resenhas, pelo menos algumas resenhas aí, serão produzidas no ambiente universitário da faculdade. E também de produção de conhecimento na internet, entre outros ambientes também. Saber a definição e principais características é fundamental para desenvolver boas jornadas de estudo. A resenha é um tipo de texto usado para descrever e analisar outra produção textual. Ou seja, só existe resenha quando existe um texto anterior a ela. A resenha só nasce quando nós consumimos outro texto. E esse outro texto pode ser escrito, pode ser falado, pode ser visual, pode ser um filme, pode ser um livro, uma música, uma peça de teatro, uma pintura. Ou seja, a resenha ela é um produto de uma avaliação que você vai fazer de um outro texto que você já consumiu anteriormente. Portanto, não dá para produzir uma resenha assim, do nada, do zero, sem ter referência de outro texto. A resenha só pode ser produzida quando você é convidado a ler outro texto antes, consumir outra obra antes, para a partir dessa obra produzir uma resenha. E pode ser obra literária, pode ser qualquer tipo de texto. Uma obra literária, um livro teórico, um tratado de anatomia, qualquer texto, um filme, uma música, um quadro, uma pintura, uma peça de teatro, tudo isso é motivo para a gente poder fazer uma resenha, porque a resenha é um tipo de texto que serve para analisar outra produção textual. A resenha serve para descrever e analisar outras obras, sejam elas artísticas ou não, tá? Pode ter resenha para livros que não são literários, quanto para livros que são literários. Todos os livros, de modo geral, podem ser resenhados. Não só todos os livros, todos os filmes, séries, peças de teatro, etc. Além disso, há também as chamadas resenhas temáticas, que reúnem informações de diversos livros e autores que abordam um mesmo assunto. Resenha é um gênero que serve para analisar outros textos. Existem dois tipos de resenha, basicamente. A resenha descritiva, que, como o próprio nome já diz, ela é mais superficial, e a resenha crítica ou opinativa, que já se aprofunda mais, né? Essa é a mais comum de todas, né? Que é a resenha crítica, que é a mais produzida nos meios acadêmicos, na escola, que é pedida. Essa resenha crítica é aquela que pede o seu posicionamento, como a gente vai ver já já. A resenha descritiva tem apenas as descrições e também ela serve para correlacionar informações acerca do tema
ou do livro, ou do filme, ou da peça, ou da obra que esteja sendo resenhada. A resenha descritiva, ela é o que nós chamamos apenas de resumo, né? Então, quando a gente fala de resumo, é como se fosse uma resenha descritiva. Eu pego as informações principais dessa obra e coloco ali no meu texto novo, baseando-se nessa obra como referência. Se eu não tenho uma opinião, se eu não coloco a minha opinião nesse texto, nessa resenha, eu estou fazendo um resumo. E, neste caso, ela é apenas descritiva, ela não se aprofunda no tema e ela não te convida a se posicionar. E o outro tipo de resenha que existe, o mais comum e mais produzido na escola, nos ambientes acadêmicos, é a resenha crítica ou opinativa. Assim como na resenha descritiva, essa também descreve e correlaciona as informações de uma obra, de um assunto, de um filme, de uma série, etc. Não obstante, na resenha crítica, há espaço para que o autor apresente teses. O que é uma tese? É a sua opinião. Então, na resenha crítica, que é a mais comum, essa é a verdadeira resenha, mesmo a resenha crítica, ela te convida a dar a sua opinião, o seu posicionamento sobre essa obra que está sendo resenhada. Vejam só, a diferença da resenha para o texto dissertativo argumentativo, que a gente está acostumado a fazer nas redações, é que no texto dissertativo argumentativo eu tenho um grande tema, uma temática social, política ou cultural sendo debatida. Isso é o tema. E eu vou dar a minha opinião sobre essa temática de âmbito social. Na resenha crítica, esse tema não é de ordem social, nem de filosófico, nem científico, nem cultural. A resenha, ela é um texto dissertativo argumentativo sobre uma obra, um texto que foi publicado antes, um livro, uma música, um filme, etc. Tá? Então, a única diferença da resenha para o texto dissertativo argumentativo é que na resenha o tema em questão é um livro, uma obra que eu estou resenhando, que eu estou analisando. E no texto dissertativo argumentativo eu estou falando sobre uma temática social, basicamente, um problema social. Como no resto é tudo igual ou bem parecido, então na resenha crítica nós temos também a tese, que é o quê? A sua opinião sobre o tema abordado. E esse tema é o livro em questão, a obra em questão. Então, desse modo, a resenha crítica ou resenha opinativa é um texto informativo argumentativo, porque ele traz informações sobre essa obra em questão aí, tá bom? Quais são as características de uma resenha? Atenção, linguagem objetiva, sem muita enrolação, tá? Concisão, ou seja, você tem que ser resumido, tem que ser objetivo, conciso, tem que ser direto e não ficar floreando muito o texto. Você tem que utilizar um método. O que significa isso? Quando você estiver lendo essa obra que vai ser resenhada, ou quando você estiver assistindo esse filme que vai ser resenhado, ou qualquer outra coisa que você vai produzir a resenha em seguida, você tem que consumir esse texto com um método. Basicamente, com um caderno na mão, anotando as coisas, fazendo apontamentos, fazendo observações. Se for um filme, significa que você vai ver esse filme, vai ficar pausando, fazendo anotações. Isso é o método, é um exemplo de método para se fazer uma crítica de filme, uma resenha crítica de filme. No caso de um livro, você vai ler o livro e fazendo anotações num caderno do lado. Em alguns casos que você tem, o livro é seu, é um livro próprio, um dos métodos que você pode usar é de fazer anotações direto no livro, destacar frases direto no livro, fazer marcações na página do livro. Isso tudo é exemplo de método. Qual é o método que você vai utilizar para resenhar essa obra? Então, por isso é necessário que você não simplesmente leia o livro e depois faça a resenha. Isso vai prejudicar a qualidade dos seus argumentos, porque você pode ter perdido muita informação. Então, é necessário ter um método. Enquanto está lendo um livro para fazer uma resenha dele, faça anotações. Enquanto você estiver vendo um filme também para fazer a resenha dele, tem que fazer anotações. Pausa e faça anotações. E assim vai. E claro,
é sempre bom lembrar que você tem que usar a norma padrão da língua portuguesa. Vejam bem, norma padrão, ou seja, você tem que usar uma linguagem que não precisa ser tão rebuscada, muito formal, mas também não pode ser uma linguagem muito baixa, muito coloquial. Tem que ser uma norma padrão, que não dificulte o entendimento do seu texto, porque você não precisa ficar usando palavras muito difíceis, mas também tem que tomar cuidado para não trazer elementos da oralidade na resenha. Tem que ser uma norma padrão, tá? Sem nenhum exagero, nem para mais, nem para menos, ok? E a diferença aí, basicamente, entre resenha e resumo. O resumo não merece ter uma aula inteira para falar só do resumo, tá? Porque o resumo é o quê? Basicamente, é o gênero textual em que a gente retira de um outro texto. O resumo também precisa ser feito de um outro texto. Não existe resumo sem que você tenha um outro livro de referência, uma outra obra de referência. Quando eu falo em resumir, eu entendo que eu tenho um outro texto na cabeça, em mente, para fazer esse resumo. O resumo também não nasce do nada. Ele tem que nascer de uma outra obra já existente. Seja um livro, um filme, etc. O resumo é quando eu tiro desse texto original, referência, apenas as informações mais relevantes. Pego só a estrutura essencial desse texto, coloco num outro texto, faço é isso que se chama de resumo. Pego algumas informações, as mais importantes, para me fazer lembrar desse texto, ou para fazer quem ainda não leu esse texto conseguir aprender um pouco sobre ele. É importante lembrar que no resumo, que seria um tipo de resenha descritiva apenas, eu não posso acrescentar nenhuma outra informação minha nesse texto. Eu não posso. É um resumo. Eu não posso inserir nada meu dentro desse texto. Se eu colocar alguma coisa minha, da minha cabeça, nesse texto, ele não é mais um resumo. É uma resenha crítica, opinativa, tá? Agora, quando eu pego essas informações e eu coloco também informações minhas e pontos de vista meus, opiniões minhas, aí sim eu faço a resenha, que é a famosa resenha crítica opinativa, que é o gênero textual que mistura resumo, conforme definição aqui que a gente já viu, com trechos descritivos ou analíticos. Na resenha eu faço descrições e também faço análises, tá? Então, para você fazer uma resenha, o seu texto tem que fazer um tipo de análise do outro texto referência. Então, quando o seu professor te passa para ler um livro e pede uma resenha desse livro, você tem que analisar esse livro. Você tem que produzir um texto analisando o livro que o professor pediu para você ler, ou do filme que ele pediu para você assistir. Fazer uma análise. Se ele não pede análise, é só mesmo um resumo, isso também pode ser chamado de resenha descritiva ou resumo. Nesse sentido, a resenha acrescenta informações novas ao texto originalmente resenhado. Por isso, é possível dizer que em toda resenha existe um resumo. No resumo, nós não temos ali resenha, nada de opinião nem de crítica. Na resenha, nós temos resumo, mais opinião e mais crítica sua. E quando eu falo crítica, a palavra crítica não necessariamente está se referindo a algo negativo. Pode ser uma crítica positiva ou uma crítica negativa do filme, do livro, etc. Tudo bem? O que é necessário para a gente fazer uma resenha? Você precisa ler atentamente a obra em questão, ou seja, fazer uma leitura atenta. Leia mais de uma vez se for necessário para entender bem. Não adianta ler uma vez, não entendeu e tenta fazer resenha, a resenha não vai ser eficiente. No caso de filme, você pode assistir mais de uma vez ou vai pausando e analisando as imagens, etc. Você precisa fazer as anotações no texto original durante os processos de leitura, seja do livro, do filme, etc. Você tem que fazer anotações, isso é o que nós chamamos de método. Tem que ter método. Precisa resumir de modo claro, objetivo, conciso, sem enrolação. Não adianta querer fazer uma resenha maior do que o texto resenhado. Isso não é resenha. Resenha tem que ser uma coisa objetiva, concisa, tudo bem?
Não tem limite máximo nem mínimo. O que se pede é objetividade e concisão no seu texto. Você precisa construir apontamentos. Faça em tópicos. Vai lendo e vai fazendo tópicos da sua leitura para depois produzir a resenha. Segundo tipo de resenha que está sendo produzida, descritiva ou opinativa. E você precisa acrescentar tais apontamentos junto aos resumos já produzidos. Pega esses resumos e junta tudo e coloca a sua opinião em relação a esses textos que você leu. Pronto, isso aí é já um texto crítico, uma resenha crítica opinativa. No final, é extremamente importante que você revise o texto. Você precisa revisar a sua resenha. Terminou de assistir o filme, vai fazer a resenha? Revisa. Terminou de ler o livro, vai fazer a resenha? Faz a revisão também para ver se você não escreveu nada de errado e se não tem nenhuma opinião sua contraditória. Falou uma coisa no começo, continuou lendo o livro, depois fez mais um pouquinho de resenha e quando foi ver, entrou em contradição com as informações que você já tinha dito anteriormente. Assim você vai verificar se todas as informações importantes foram resumidas e se os apontamentos feitos estão de acordo com as suas expectativas. Tudo bem, gente? Eu trouxe aqui um modelo de resenha que eu peguei da internet, uma resenha feita por uma blogueira sobre o livro Dom Casmurro. Eu não vou ler tudo aqui, vocês podem pausar o vídeo e entender qual foi o método, quais foram os apontamentos que ela fez sobre o livro. Vamos ler um trecho. A obra de Machado de Assis, Dom Casmurro, nome criado por Bentinho, ou seja, dado a ele mesmo, traz o protagonista principal, Bento Santiago, chamado frequentemente por Bentinho, como narrador da própria história, contando suas lembranças e marcas que o tornaram frio, infeliz e sarcástico. A obra se divide em capítulos pequenos, contados em partes que formam um todo completo e objetivo, mas os capítulos se tornam confundíveis ao leitor por alguns argumentos serem relatados nos seguintes capítulos, como você lembra do capítulo? Dando continuidade ao fato. A história inicia ao ouvir conversas de seus familiares, tio Cosme, chamado assim pelo protagonista principal, José Dias, Justina e sua mãe Dona Glória, conversa sobre a Capitu, a qual conviveu desde a sua infância, da promessa que sua mãe fez e do seminário. A partir desse momento, ele inicia relatando a história de cada familiar de seu aprendizado e como conheceu Capitu. Vejam só, se eu parar por aqui, eu tenho apenas uma resenha descritiva, ou algo que lembra muito um resumo. A partir de agora, ela começa a entrar e dar a sua opinião sobre a leitura, transformando então essa resenha numa resenha opinativa, numa resenha crítica. Vamos lá. Em seguida, a separação do casal conforme o pedido de sua mãe, que o menino fosse para o seminário, assim não se casaria com Capitu. Lá conhece seu amigo Ezequiel Escobar. Saindo do seminário por meio da atitude de José Dias, convencer Dona Glória que Bentinho deveria estudar no exterior, pois José Dias achava um privilégio estudar em outro país, principalmente do seu gosto. Viajando para outro país, ao voltar, essa segunda parte ainda se justifica como uma resenha descritiva ou um tipo de resumo, tá? E agora, nessa última parte aqui, nós vamos começar a entrar então na opinião dela, na crítica, na resenha crítica. Essa resenha começa a se transformar numa resenha opinativa. Ela faz um tipo de análise da obra. Vejam só, o tempo da narrativa segue o modelo do realismo, é psicológico. Olha, isso aqui já não é mais resumo. Isso aqui já não é mais resenha descritiva. Já começa-se a fazer uma análise. É psicológico ao invés de cronológico. É uma narrativa digressiva, pois toda hora e os fatos contados em ordem cronológica são interrompidos para se contar alguma lembrança passada ou para refletir algo. A análise está analisando a obra. Isso é uma resenha. O tempo da narração é diferenciado. A história é contada do presente para o passado, justificando que, para que o leitor entenda o que sucedeu, é necessário que saiba tudo desde o começo. A obra apresenta mudanças de plano temporal, ou seja, apresenta uma anacronia, pois quando está narrando eventos de forma cronológica, interrompe a ordem e narra eventos já passados. Machado de Assis aprendeu muito com os precursores do realismo e soube trabalhar bem cada aspecto. Aqui nós já temos a opinião da autora, o que comprova que nós temos aqui uma resenha opinativa, uma resenha analítica, uma resenha crítica. Diferentemente dos romances, que eram mais ação,
as obras do realismo eram mais reflexão, análises psicológicas. Dom Casmurro reflete muito, sendo necessário que ele volte a eventos passados para justificar algum pensamento. Isso aqui já é um posicionamento analítico da autora da resenha. Então percebam que ela começou com um resumo da obra, uma coisa mais resumida, uma descrição da obra, e aqui já, da metade para o final, ela entra com a sua análise pessoal da obra e também com a sua opinião da obra. E o final da resenha dela tá aqui, ó. Eu tirei algumas partes, tá? O texto dela inteiro está aí na fonte para vocês darem uma olhada. Eu tirei alguns trechos, vamos direto para o final, onde tem uma das opiniões mais fortes da autora. Capitu traiu Bentinho, aqui já entra o posicionamento da resenhadora. Eis a questão e que transcorre na história. Conforme as leituras aparecem muitas evidências que para... Bom, o texto dela, vamos ser sinceros, não está muito bem pontuado. Peguei diretamente do site, coloquei aqui. Precisa ser feita uma revisão em relação à pontuação nesse texto aqui, tá? Eu não alterei o texto dela nesse aspecto de pontuação. Então vamos tentar ler conforme o que ela quis dizer. Conforme as leituras, aparecem muitas evidências que parecem ser certas sobre a infidelidade de Capitu, como por exemplo a infertilidade de Bentinho, a aparência e o comportamento do filho de Bentinho e Capitu ser supostamente do falecido amigo de Bento, mesmo não havendo exames médicos que comprovassem a paternidade. Precisa ser melhorado isso aqui, a questão da coesão textual, tá? A viagem inesperada de Capitolina à Suíça, as conversas escondidas de Escobar e Capitu, tudo contribuiu para a infidelidade da personagem. Entretanto, não se pode afirmar o que não está na história, por não ser certo. A questão continua vaga e duvidosa aos leitores. Vejam que aqui é a opinião da autora da resenha. Então ela leu Dom Casmurro, ela analisou a obra, ela fez uma resenha, começou descrevendo a obra, então ela entra no final com a sua opinião e sua análise pessoal sobre esse livro. Tudo bem, gente? Maravilha, eu trouxe aqui um outro exemplo de resenha, agora de um filme que eu peguei do site Omelete. As resenhas de filme normalmente seguem esse padrão. Tem o título do filme, um subtítulo aqui, o autor da resenha, a data, a hora que ele fez e normalmente tem o pôster do filme aqui do lado. Então vamos lá. Qual foi a opinião desse Fábio de Souza sobre o filme Resgate, da Netflix? Ele assistiu o filme e produziu uma resenha crítica desse filme. É o que nós chamamos no cinema de apenas crítica. Quando a gente fala de crítica de cinema, é uma resenha crítica, tá? Resgate é o tipo de filme feito para quem gosta de ação, frenético de tirar o fôlego e com ótimas cenas de luta. O roteiro é bem simples, mas é bom o suficiente para sustentar uma história cujo foco principal é justamente as cenas onde o protagonista Chris Hemsworth está no campo de batalha. Aqui é uma descrição e já tem no começo uma opinião dele, tá? É um filme feito para quem gosta de ação, isso é interessante. O roteiro, que foi escrito por Joy Russo, mostra a história de Tyler Rake, um mercenário que já perdeu tudo e é contratado para resgatar o filho de um chefão do crime da Índia que foi sequestrado por um rival. Nada muito complicado, mas coerente o suficiente para criar uma história que deixa o público preso na cadeira. Começou agora um trecho de descrição, resumo do filme, sem dar spoilers, tá? Nesse caso, a crítica de filmes, ela não pode revelar elementos da história que podem ser considerados spoilers, tá? Na resenha de livro, tudo bem. No resumo, também pode colocar o spoiler. Só que na resenha de filme, na resenha crítica, normalmente se evita dar spoilers. Tudo bem, gente? Eu não vou ler tudo, vocês podem pausar o vídeo, ler aí esse trecho da resenha do filme e vamos avançar. Aqui, o finalzinho da resenha é mais ou menos isso aqui, gente. Ó, o roteiro é simples. O roteiro simples é bom o suficiente. Temos aqui a opinião dele, ó. Já temos aqui uma prova da resenha opinativa, olha só a opinião dele. O roteiro simples é bom o suficiente para não sufocar o longa com uma cena de ação atrás da outra, o que eventualmente o deixaria cansativo. E assim vai. Opiniões do autor da resenha.
Fica cada vez mais claro que John Wick abriu uma nova fase para o gênero de ação. Com ex-dublês no comando, os filmes têm se preocupado em passar o máximo de realismo possível e o filme Resgate é mais uma consequência desse novo momento de Hollywood. E quem é fã não poderia ficar mais satisfeito com isso. A resenha crítica, ela vai ilustrar a sua opinião sobre essa obra que você leu ou viu. Por isso, várias pessoas que viram a mesma obra, leram o mesmo livro, viram o mesmo filme e cada uma dessas pessoas vai fazer uma resenha, as opiniões podem ser diferentes, tá? A resenha crítica, a resenha opinativa, ela pode trazer opiniões diferentes dependendo do autor e a visão que ele teve do livro ou do filme. Tudo bem, gente? No caso do filme, temos também que inserir o ano, o país, a direção, alguns destaques do elenco e uma nota. No caso de filme, de cinema, essa nota vai de 1 a 5. E aqui, no caso, o autor da resenha do filme Resgate deu nota 4. O máximo é 5, por isso a opinião dele, a resenha crítica opinativa do autor aqui, é que esse é um filme ótimo. Outra pessoa que viu esse filme, produziu uma outra resenha do mesmo filme, pode ter uma opinião diferente. Isso é permitido nas resenhas críticas, opinativas, porque vem de opinião. Cada um tem sua opinião sobre determinados assuntos. Tudo bem, gente? Eu trouxe aqui uma questão de Enem que fala da resenha. Então vocês vão pausar o vídeo, vão responder essa questão aí, porque eu vou analisar agora. Vejam só. João Zero Wagner Moura é um cientista genial, mas infeliz porque há 20 anos atrás foi humilhado publicamente durante uma festa e perdeu Helena Aline Moraes, uma antiga e eterna paixão. Certo dia, uma experiência com um de seus inventos permite que ele faça uma viagem no tempo, retornando para aquela época e podendo interferir no seu destino. Mas quando ele retorna, descobre que sua vida mudou totalmente e agora precisa encontrar um jeito de mudar essa história. Nem que para isso tenha que voltar novamente ao passado. Será que ele conseguirá acertar as coisas? Vejam aí, a questão fala o seguinte: qual aspecto da organização gramatical atualiza os eventos apresentados na resenha, contribuindo para despertar o interesse do leitor pelo filme? Letra A. O emprego do verbo haver, em vez de ter, no há 20 anos atrás? Não. Esse emprego do verbo haver não contribui para despertar o interesse do leitor. Não é a letra A. Letra B. A descrição dos fatos com... Olha, a letra B é uma forte candidata. Vamos deixar a letra B por enquanto aí, porque os verbos no presente do indicativo, eles ajudam a gente a ter esse interesse em ler um livro, em ver um filme. Porque esses verbos colocados no presente fazem a gente querer saber o que vai acontecer no futuro. Então, para isso, a gente tem que ver o filme, tem que ler o livro. Vamos deixar a letra B por aí. C. A repetição do emprego da conjunção mas para contrapor ideias. Não, essa repetição ela é prejudicial. Eu não posso repetir demais. Então, não é a letra C. A finalização do texto com a frase de efeito, será que ele conseguirá acertar as coisas? Essa D seria uma forte candidata, mas vamos deixar aí, por enquanto, a B e a D por enquanto. O uso do pronome de terceira pessoa, ele, ao longo do texto para fazer referência, não, eu poderia usar outro pronome. Nas resenhas, a sinopse de filme é um tipo de resenha também, né? É uma resenha que não revela dados da obra para te despertar o interesse em ler essa obra. Só pode produzir uma sinopse quem já leu esse livro ou quem já viu o filme, tá? Por isso a sinopse também é um tipo de resenha. Então ficaríamos com B ou D. Vamos ver. Vamos ler de novo o enunciado. Qual aspecto da organização gramatical atualiza? Olha aí, organização gramatical. A questão fala de gramática. Então, a única das duas que sobraram aqui, B e D, que tem uma relação forte com a gramática, é a letra B. A letra D, o final do texto, será que ele conseguirá acertar as coisas? Desperta o meu interesse, sim. Só que não é um aspecto gramatical, não é um aspecto de organização gramatical. É uma organização estrutural, é uma outra coisa. Então eu ficaria com a letra B, que é isso aí mesmo, gabarito letra B.
Tudo bem, gente? Então essa foi a aula de hoje. Falamos da resenha. O que é uma resenha? Você precisa ler uma obra para fazer uma resenha dela. É um tipo de uma análise sua sobre essa obra, por escrito, e você vai dar a sua opinião. A grande maioria das resenhas tem que ter a sua opinião, o seu argumento, por que essa obra é boa ou por que essa obra não é boa. Basicamente é isso que traz uma resenha. Tudo bem, gente? A gente se vê então na próxima aula com mais um gênero textual. Até lá!